Bom dia e a paz do Senhor Jesus a você, meu amigo, minha amiga, você que está assistindo esse vídeo na íntegra, ok? Eu sou o Comandante Pérez, comandante do BPMA, Brigada de Formação Pré-Militar, e comandante da CEMIL, Capelania Evangélica Pré-Militar do Brasil. Por que capelania? Talvez você possa estar se perguntando. Por que capelania pré-militar? Né? O que muitos especulam, o que muitos falam, né? Tem até algumas instituições que ministram curso de capelania e ao invés de fazer a sua parte, ministrar o curso e levar uma esperança ao coração do simples, fica criticando as instituições que oferecem cursos de capelania pré-militar. Eu vou explicar para você, meu amigo, talvez você esteja equivocado, ok? Ao fazer críticas dessa forma, tá bom? Toda entidade militar tem as suas companhias. Toda entidade de ensino pré-militar também tem as suas companhias que segue ali junto à sua base central, tá bom? Como nós somos uma entidade de ensino pré-militar, tá? De ensino pré-militar, eu digo em documento, tá, meu amigo? Eu não estou dizendo de boca, eu estou dizendo de documento. Que uma vez que o Ministério da Fazenda, a Receita Federal, aceita, ok, o protocolo de um CNPJ com um título tal, é porque nós existimos de verdade, não é de boca. Então, evitem fazer crítica e façam a parte de vocês. Façam conforme a gente faz. Façam a obra de Deus. Se você tem o seu curso, trabalhe no seu curso. Não critique o curso dos outros colegas, ok? Porque o nosso objetivo é um único objetivo. É pregar o reino de Deus ao coração das pessoas. Mas eu vou explicar o porquê nós apresentamos a capelania para fins pré-militares. Eu sou comandante do BPMA, Brigada de Formação Pré-Militar. Eu trabalho com formações de jovens, ok? No nosso preparatório, né? Como tem inúmeros preparatórios pré-militar pelo Brasil todo, né? Em inúmeras instituições, nós conhecemos uma instituição que é muito boa, né? A Federação de Grupos Pré-Militares do Brasil tem feito um trabalho muito bom, tá? Pelo Brasil afora e tem preparado muitos jovens que hoje realizam o sonho deles no Exército. Alguns que não tiveram oportunidade, né, de estudar em uma escola militar, eles vão para as instituições de ensino pré-militar e estudam lá, aprendem lá, tá? E ao sair de lá, quando eles vão se apresentar às Forças Armadas, eles são aproveitados. Por que são aproveitados? Porque não chegam cru, né? Eles chegam lá com noções militares, tá? Por quê? Porque passaram por uma instituição pré-militar que o preparou para que o mesmo viesse a prestar um concurso e não chegar cru. É como se você comprasse um gabarito, estudasse um gabarito, meu querido, e fosse fazer o seu concurso, né, para as Forças Armadas. É assim que acontece, tá? Se você vai fazer a prova do Enem, você vai se preparar para o Enem. Como que você se prepara para o Enem? Você vai comprar gabaritos, você vai estudar, você vai se especializar para fazer aquela prova do Enem. É assim que começa. Os ensino pré-militar é assim também, né? Começa dessa forma. Até porque em 1942 foi decretada a lei, né? Que fosse criadas instituições de ensino pré-militar para que melhor preparasse os alunos para que esses alunos fossem aproveitados para servir as Forças Armadas, não chegasse totalmente cru, ok? Então eu sugiro aos companheiros que às vezes fazem crítica, né, das instituições de ensino pré-militar que oferecem as suas capelanias pré-militar,
Para de fazer crítica, irmão. Vai fazer a tua parte. Faz aquilo que você está fazendo. Né? Se você tem uma instituição e oferece o mesmo trabalho, invista na sua instituição. Tá bom? O nosso trabalho aqui é pronunciar a palavra de Deus e também qualificar pessoas que às vezes o irmão quer pregar dentro de um quartel. Como é que ele vai falar a língua militar que ele não entende? Ok? Como é que ele vai se apresentar a um comandante daquela unidade militar se ele não sabe nem se apresentar? Né? Não basta ser servo de Deus para ir lá. Se você tem vocação de pregar dentro dos quartéis, você tem que aprender alguma coisa sobre a área militar. Ok? Para que você possa ir lá, representar a capelania, representar Jesus e fazer um trabalho com excelência, deixar o comandante daquela unidade satisfeito. Ok? Então tá aí a palavra do comandante Pérez, tá? A nossa instituição, ela é pré-militar porque é uma companhia. Nós criamos uma companhia de capelania da nossa brigada de formação pré-militar. Por isso que a nossa capelania é pré-militar. Porque a gente aqui não ensina somente a palavra de Deus ou o momento do capelão, o ensinamento da capelania. Nós também ensinamos aos nossos capelões a hierarquia militar. Nós ensinamos eles a ordem unida, ensinamos os nossos capelões a reconhecer patentes, a saber quem é um soldado, quem é um cabo, quem é um sargento, quem é um aspirante, quem é um tenente, quem é um capitão, o que é um major, o que é um tenente-coronel, e aí por diante. Nós ensinamos os nossos capelões, até porque eles devem respeitar as autoridades. Né? Não é possível chegar numa companhia de polícia, chegar lá, ele está usando um uniforme, né? E ele se depara com o comandante daquela unidade, ele vai dar um bom dia com um aperto de mão. Não, ele tem que reconhecer a autoridade policial que está ali, ok? Ele vai o quê? Ele vai prestar continência para aquele comandante, né? E sinônimo de respeito ao comandante daquela unidade, vai se apresentar. Capelão pré-militar, irmão, não é polícia. Os capelões pré-militares não são polícias. Tá? Tem muita gente confundindo as coisas por aí. Bota um uniforme, sai aí se apresentando como polícia. Não, você não é polícia e nunca vai ser polícia. A não ser que você esteja na idade e presta um concurso para se tornar um capelão da Polícia Militar, um capelão do Exército, um capelão da Aeronáutica, né? Um capelão da Marinha. Aí sim, você vai ser um militar oficial capelão. Tá? Haja vista que eles não são recebidos lá no Exército como capelão, só com capelão. Ele já entra com um cargo de suboficial nas Forças Armadas como capelão, reconhecendo a autoridade eclesiástica que está além de qualquer patente. Ok? A autoridade eclesiástica está além de qualquer patente, até porque nós servimos o Rei dos Reis, o General dos Generais, o Senhor do Senhor. Ok? Então a nossa capelania ela é pré-militar exatamente por isso, porque nossa instituição é de ensino pré-militar, é um preparatório de ensino pré-militar que tem a sua sigla, BPMA, Brigada de Formação Pré-Militar, e aí nós formamos a nossa companhia de capelões para poder atender. Atender a quem? Atender as famílias dos nossos alunos, né? Atender os pais dos nossos alunos, atender os amigos dos nossos alunos, atender quaisquer que seja a pessoa que esteja precisando de um conselho espiritual, de um ombro amigo, da palavra de Deus, né? Atender também os quartéis se precisar da nossa equipe lá para poder atender aquela base militar em levar a palavra de Deus. Lembrando que nós não vamos cobrar para ir lá no quartel, nós vamos voluntário lá e vamos fazer a obra de Deus, ok? A obra de Deus naquele lugar. Se você não sabe, meu amigo, tem muitos policiais que estão se suicidando.
Tem muitos policiais que estão surtando, bota a mão na arma, vai, invade o quartel. Nós tivemos agora, há pouco tempo agora, né, um policial que ele surtou, ele matou a esposa, parece ser a esposa, o noivo, o namorado, sei que ele matou, né? Depois invadiu uma base militar, matou os seus colegas de trabalho, parece que 12 morreram na hora, outros ficaram feridos. O que é isso? Por que um soldado chega a surtar? Por que um policial chega a surtar? Falta de aconselho, irmão. Ele precisa ser orientado. O quartel precisa de aconselhamento bíblico, aconselhamento espiritual, né? As Forças Armadas, dentro de um ano, a formação de capelães é muito pouca. Muito pouca. Dentro de um ano me parece que sai 5 vagas no Exército, né? 5 vagas na Aeronáutica, na Marinha, né? Tantas vagas para o padre, tantas vagas para o pastor. Então a formação de capelães é muito pouco mesmo a formação de capelão, né? O número de psicólogos que atende a polícia, que atende as demais forças, é muito poucos. Não dá conta. São 2.000, 3.000, 4.000 soldados da polícia. Isso dependendo dos estados, né? Então podemos dizer aí que é uma formação aí, vamos dizer assim, globalizando aí os estados do nosso país aí, vamos dizer aí que quase 30.000 soldados da polícia é formado, né? Todo ano. Agora, e o número de psicólogos? Tem esse número? Não tem esse número. Não tem esse número de psicólogo para atender a quantidade do efetivo. Então aí entra a capelania, entra os capelões civis, entra os capelões pré-militares, para atender essa demanda. E lembrando, irmão, voluntário, nós não cobramos para ir num quartel levar a palavra de Deus. Eu atendo tiros de guerra, eu atendo quartéis de polícia, levando a palavra de Deus e fazendo a diferença, ok? Atendendo os soldados que muitas vezes está lá acumulado de coisa no teu coração, né? Por causa do dia a dia, e quer desabafar, quer falar, ele quer conversar, e ele não confia muitas vezes no seu colega de trabalho, e às vezes nem no comandante, né? Mas aí ele vai confiar onde? Vai confiar onde? Num padre. Vai confiar em quem? Em um pastor, né? Então, por causa da ética da capelania, o que é ética de capelão? A ética da capelania é não reportar, ok? Aquilo que ele ouve para fora. Capelão tem um voto do silêncio. O que ele ouve dentro do gabinete, fica dentro do gabinete dele, né? O que ele ouve ali daquele soldado, daquele comandante, de qualquer que seja a pessoa que está à frente do capelão, reportando o que está acontecendo com ela, o capelão, ele não tem o direito de reportar outras pessoas. É que nem um padre, ele guarda, é o voto do silêncio. A função do capelão é aconselhar, a função do capelão é orientar espiritualmente aquela pessoa que está vivendo em conflito espiritual, né? Nós sabemos que a depressão mata, a depressão leva ao suicídio, a depressão leva a pessoa a fazer coisas que ela não quer fazer, mas ela faz por causa do surto de depressão. E tudo começa com um pequeno estresse. Acúmulo de estresse leva um surto de pré-depressão, depois uma depressão aguda, aí leva o suicídio, leva a morte e leva tantas e tantas coisas que acontecem na vida de uma pessoa. Então, eu estou explicando, ok? Estou explicando o porquê muitas instituições trabalham com a capelania pré-militar e outras instituições trabalham somente com a capelania civil, né? Não usam uniforme, não usam nada disso, mas nós usamos o uniforme porque nós temos uma instituição de ensino pré-militar, ok? Nós não chamamos nem de farda, porque quem usa farda é polícia. Quem usa farda é militar do Exército. Nós usamos uniforme. Comandante, por que as patentes? Porque a nossa instituição de ensino pré-militar tem as hierarquias militares.
nós temos soldado, nós temos cabo, nós temos sargento, então tem que ter um diferencial para que a disciplina seja aplicada, tá, dentro da unidade e que todos venham respeitar o seu colega da forma que tem que ser, tá? Respeito leva a um bom cidadão, ok? A ser introduzido no meio da sociedade quando um entende que tem que respeitar o seu colega, assim como tem que respeitar os seus comandantes que estão ali ensinando aquele aluno a se tornar um cidadão de bem. Por isso tem a instituição de ensino pré-militar, ok? Mas vamos aqui falar um pouco da capelania para você entender um pouco mais, ok? Vamos começar. A capelania, ela é amparada pela lei? Sim ou não? É amparada pela lei? Você acha que é ou você acha que não é amparada pela lei? Vamos lá. Em 23 de setembro de 2009, estou falando aqui para o nosso Brasil, embora a capelania está existente nas Forças Armadas, começou lá no meio de uma guerra, né, através de padres que representaram bem a autoridade eclesiástica, oferecendo trabalhos, tá, psicológico e aconselhamentos espirituais para aqueles que estavam sofrendo com a guerra, tanto para o soldado como também para os seus familiares e amigos, trazendo aí o conforto através da palavra de Deus, né? Como entrou para a história aí um grande mártir da capelania, né, São Martins, que todo ano, quando é lembrado nas Forças Armadas o Dia Nacional do Capelão, né, nós lembramos de São Martins, né, lembramos da capa, da cerimônia da capa, né, e ali trazemos a memória da importância da capelania na nossa vida e na sua vida também. Então vamos lá. No nosso Brasil, viu? Atualizações da lei da capelania. Em 23 de setembro de 2009, foi promulgado o Decreto-Lei Federal, Decreto 251 de 2009, do Ministério da Defesa Nacional, que regula o exercício da assistência religiosa nas Forças Armadas, nas Forças de Segurança. O ponto de partida do novo decreto-lei parece ser estabelecido no artigo 13 da Lei da Liberdade Religiosa de 22 de junho de 2001, segundo o qual a qualidade de membro das Forças Armadas e de segurança não impede, não impede, é regulamento, é decreto, a capelania é totalmente amparada pela lei, tá? É bom, seria muito bom se todos os quartéis, todos, sem exceção, todos os quartéis tivessem um capelão de plantão todos os dias. A questão é que pelas Forças Armadas e pela segurança pública, a formação de capelões são muito pouco, o efetivo de capelões. Eles não dão conta da demanda, porque são muito poucos que se forma capelão, né? São 200 e poucas pessoas para disputar 5 vagas. Então, não tem condição, né? Não consegue atender a demanda. Mas aí esses capelões, o que eles fazem? Eles vão atender aonde? Vão atender nos hospitais. É assim que a gente faz, tá? A gente atende nos hospitais, a gente atende nos presídios, a gente atende nas escolas, a gente atende nas igrejas, a gente atende nas comunidades, a gente atende nos asilos, a gente atende na casa do menor, entendeu? O menor infrator, a gente atende em vários lugares, casas de recuperação, é onde nós vamos atender, aonde está o necessitado, aonde está o aflito, é exatamente aonde nós vamos atender, ok? Então, vamos lá. O exercício da liberdade religiosa é nomeadamente do direito, tá?
do direito à assistência religiosa e à prática de atos de culto, tá? Gente, é direito. O cara tá preso, tá lá no presídio, ele tem o direito de ser assistido por uma autoridade religiosa. Ele tem o direito de pedir para que o diretor do presídio leve um pastor, leve um padre, né, segundo a sua crença, né, segundo a sua religião. Ele precisa exatamente exercer o direito que cabe para ele. Esse direito é para quem está detido. Então a capelania é lei. É lei ser um capelão, você exercer a capelania, tá? Só que para se tornar um capelão, você precisa estudar a capelania. Não é simplesmente ir lá, mandar fazer uma carteira de capelão. Ah, eu sou pastor, eu vou exercer a capelania. Não, pastor é pastor, capelão é capelão. Ok? Entendeu direitinho aí? Ah, mas o capelão para ser capelão precisa ser pastor? Não. Na capelania civil, não. Tá bom? Capelania civil, não. Tá? Nas Forças Armadas, sim. Ok? Nas Forças Armadas, sim. Eu vou explicar o porquê existem os capelãos que não são pastores e os capelãos que são pastores. Eu vou explicar aqui para você. É um momento do capelão. Estamos começando o ano aí com um momento maravilhoso. Tá bom? Vamos lá. Nas Forças Armadas, para ser capelão lá nas Forças Armadas, precisa ter idade de 43 anos para baixo, tá bom? O topo é até 43 anos, tá? Precisa ser pastor, precisa ter 5 anos de pastorados, precisa pertencer a uma entidade eclesiástica que lhe dá o apoio, como uma convenção de pastores, como uma união de pastores, como um conselho de pastores, um órgão que lhe dá aí a comprovação que você é ministro durante esse tempo todo. Tá? Outra coisa, tem que ser bacharel em teologia, tá? E ter aí o segundo grau completo para você prestar o concurso para capelão das Forças Armadas. Qualquer força, tá? Tanto a Força Armada do Brasil, Exército, Marinha e Aeronáutica, como também as forças de segurança, que são as polícias militares, tá? Eu não sei ainda se tem capelão da Polícia Civil. Até então nunca ouvi falar de capelão da Polícia Civil. Eu acredito que, se não tem, né, acho melhor o diretor da Polícia Civil de todos os estados do Brasil criar aí um quadro de capelões para atender aí, né, não só o delegado, como toda a sua equipe. Isso é muito importante, viu, irmão? Até porque nós vemos aí o quadro de policiais em avançado estado de depressão, cometendo suicídio, assassinando, porque está afetado psicologicamente. Tem muitos aí, né? Muitos relatos que não tem como nem botar, tapar com a peneira, porque é a mesma coisa que tapar o sol com a peneira. Tá? Então, se vocês não têm, vocês da Segurança Pública, da Polícia Civil no nosso país, não tem um capelão, procura criar o quadro, tá bom? Secretário de Segurança Pública, procura criar o quadro de capelões da Polícia Civil para que vocês possam ser melhor atendidos psicologicamente, espiritualmente atendidos, tá bom? Então, o que acontece? Esses são a exigência para se tornar um capelão das Forças Armadas. Tem que ser pastor ou padre, tá? Até então, né, eu desconheço a figura de pastora lá nas Forças Armadas como capelã, tá? Eu desconheço, tá bom? É somente pastor ou padre, tá? Ambos com esses mesmos requisitos. Abaixo de 43 anos de idade, bacharel em teologia, segundo grau completo, tá bom? E ministério comprovado de 5 anos e o mesmo pertencente a uma entidade eclesiástica que possa dar o amparo, como convenção, conselho, associação e por aí. Ok? Essa é a exigência das Forças Armadas. Mas,
Pastor, mas aí, e para aquele que não é pastor? Há um amparo, é onde entra a capelania civil, a capelania militarizada, que forma a nossa capelania. Você não precisa ser um pastor para ser capelão de nossa instituição. Basta você ser religioso. O que é ser religioso? É você pertencer a um credo religioso. É você ter a sua identidade religiosa decretada. Tá? Você precisa ser servo de Deus. Ou você é servo de Deus ou você é católico declarado. Que existe aquele que diz que é crente e nunca foi crente. Ah, eu sou cristão, vou à igreja. Ele é só um visitante. Mas não é declarado, não confessou a sua fé na religião que ele segue. Existe aquele que diz que é católico e nunca botou o pé na igreja católica. Se você perguntar ao Brasil católico, todo mundo vai dizer que é católico, mas nunca botaram o pé na igreja católica. Existe o católico de fato, que é aquele que é católico mesmo, irmão. Ele leva a sua vida religiosa a sério, assim como nós levamos a nossa. Tá bom? Então, tendo esses caracteres, você pode se tornar um capelão. Tá bom? Você precisa ser membro de uma igreja, você precisa ter um pastor para que esse pastor supervisione você, tá? Você precisa ser membro de uma igreja, precisa estar em comunhão com Cristo, até porque um capelão tem que ser dotado de conhecimento da palavra de Deus, é o que nós ensinamos aqui, né? Um capelão tem que ter conhecimento da palavra de Deus, capelão tem que ser um homem de oração, capelão tem que jejuar, capelão tem que aprender a pregar, entendeu? Então, o capelão ele tem que ter conhecimento bíblico. Nós não descartamos essa possibilidade. Até porque, para se tornar um oficial capelão na nossa instituição, você tem que fazer o seminário teológico. Você faz o curso e é aprovado como capelão. Você se forma capelão. Você é um capelão na nossa instituição. Agora, capelão, eu queria galgar o posto de oficial ou suboficial na instituição. Como que eu faço? É pelo tempo? Não, meu filho. Você tem que estudar. Tem que fazer o curso, o seminário teológico. Você tem que ter no mínimo o básico em teologia. No mínimo, é o que nós exigimos aqui. Até porque nós não queremos capelões leigos na instituição para que você não possa passar mal lá fora. Porque tem muita gente entendida na palavra. Tem muita gente que vai parar para te ouvir, mas vai querer saber se o que você está pregando de fato está escrito na Bíblia. Então, para se tornar um suboficial, tá, pré-militar da nossa instituição, você precisa ter, no mínimo, o básico em teologia. Você precisa estudar a palavra para se tornar um suboficial, tá? Nada que impeça de você vir para a instituição, fazer o curso de capacitação em capelania e se formar capelão. Você se forma capelão e vai ser um capelão da nossa instituição e vai fazer a obra de Deus. Agora, se um dia você quiser ser um suboficial, né, e ter o direito de usar em siglas no seu galão, né, ter uma estrela, né, você vai ter que estudar o seminário básico em teologia. Tem que ter, no mínimo, o ensino básico em teologia comprovado. Nós não exigimos aqui que você faça pelo MEC, até porque a teologia não existe ainda a faculdade teológica totalmente direta ao MEC. Ela tem que ter uma disciplina circular, né, como psicopedagogia, ou pedagogia, ou psicologia, que tem aí uma descrição via MEC para que a faculdade se torne-se uma faculdade teológica MEC, tá? Fora disso, as demais, todas elas são de ensino livre. Ensino livre. Ok? Então, o que eu posso falar para você é dessa forma. Você pode, sim, se tornar um capelão civil sem a exigência de ser pastor ou padre, tá? Lembrando que a nossa capelania abrange todas as áreas. Membro, obreiros, missionários, pastores, pastoras, toda a elite eclesiástica que tem o desejo de ser capelão pode entrar em contato com a CEMIL, Capelania Evangélica Pré-Militar do Brasil. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendida pela nossa instituição, ok? Então vamos lá, para você ter noção do que é importante se tornar um capelão. O Estado, com respeito pelo princípio da separação,
de acordo com o princípio, de acordo com a preparação, deverá criar as condições adequadas ao exercício da assistência religiosa naquelas instituições públicas. Então, isso quer dizer que todo o Estado brasileiro, do nosso Brasil, né, da segurança, apontado para a segurança pública, devem criar o quadro de capelões para atender as suas entidades de segurança pública, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar, assim bem como as Forças Armadas. Então, meu amigo, a capelania é lei, é lei. Deste modo, o novo decreto-lei aparece como regulamentação da assistência religiosa por parte de qualquer igreja. Aí é onde entra os religiosos, ok? É onde entra você, aonde entra nós, tá? Exatamente aqui, o amparo da lei está aqui, ok? Deste modo, olha só, deste modo, o novo decreto-lei aparece como regulamentação da assistência religiosa por parte de qualquer igreja ou instituição religiosa legalmente reconhecida. O que é legalmente reconhecida? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a entidade religiosa tem que ser uma entidade registrada, tem que ser amparada pelo seu CNPJ, né, direitinho, tem que ter o seu registro para que possa exercer a capelania. E isso, graças a Deus, a nossa entidade tem, ok? Nós temos um amparo legal por lei, ok? Para exercer a capelania em todo o território nacional. E já estamos aí recebendo convite também para o internacional, para atender os nossos países vizinhos através da nossa capelania. Lembrando que nós já estamos aí em Roraima, nós estamos em Rondônia e nós estamos aí também chegando no Acre, ok? Do Acre, de Roraima, para Venezuela, do Acre, né, de Rondônia, ali do Acre para a Bolívia, é um pulo, né? E nós já recebemos convite para atravessar a fronteira e levar aí a nossa capelania aos nossos vizinhos, ok? Então é um paroeio. Outros estados e cidades foram além e reconheceram a necessidade e a importância da capelania, ok? Em diferentes áreas. A lei municipal, tá? A lei municipal também abrange, né, a expansão da capelania. Dispõe sobre a prestação de assistência religiosa, capelania nos estabelecimentos de ensino, tá bom? Nos colégios, capelães pode atender as escolas, ok? Departamento de ensinos, ok? Vamos lá. De ensino, hospitais, instituições carcerárias, instituições socioeducativas e quartéis no município de cada cidade. Isso é lei federal. Então você que ainda não é um capelão e deseja se tornar um capelão e queira fazer parte de nossa instituição de ensino pré-militar, da nossa capelania pré-militar, entre em contato conosco, meu amigo. Entre em contato conosco, tá bom? Nós atendemos você. Se você quiser ser representante, você que vai ver esse vídeo e quer representar a CEMIL no seu estado, na sua cidade, entre em contato conosco. Nós vamos estar te atendendo. 0 operadora 73 998 40, ok? 89 24. 0 operadora 73, 0 operadora 73, ok? 98873 4299, ok? Esses dois telefones de contato, você com certeza vai ser atendido, a CEMIL, os nossos secretários vai lhe atender e você vai poder levar a nossa capelania para o teu estado, para a tua cidade, ok? A CEMIL tem representante em vários estados do nosso Brasil. Nós temos representante no Acre, temos em Rondônia, temos representante em Roraima,
temos representante no estado de São Paulo, estado da Paraíba, estado da Bahia, temos representante no estado do Rio de Janeiro, temos representante em Pernambuco, temos representante no Maranhão. A família C1000 está crescendo, ok? De forma sadia, de forma objetiva e melhor, respeitando, ok? Respeitando o credo religioso de quaisquer que seja as pessoas que nos procuram. É importante na vida de um capelão respeitar o credo religioso de qualquer pessoa que é atendida. Capelão não pode pregar religião. Capelão tem que pregar Jesus no coração das pessoas. Quero desejar a você um feliz ano novo e que esse ano seja um ano de conquista na sua vida. Que seja um ano de projetos realizados, ok? Receba essa palavra de fé, a palavra do capelão, a palavra do dia, né? O primeiro dia de um novo ano que se inicia. Comandante Pérez, sempre às tuas ordens. Presto minhas devidas continências. Deus abençoe a todos.